vemos que Sirin chega em casa, mas pouco antes de bater na porta recebe um telefonema de Yale, que o informa sobre o acidente. A louca ondulada fica chateada e grita que não se importa com o que acontece com Bahar, mas quer saber se sua mãe está viva. Sirin começa a chorar e corre desesperado para o hospital. Então Yale liga para Seida que pergunta como está Bahar, e Yale conta a ela o que aconteceu. Eles estão vivos, mas apenas Arif saiu ileso. Os outros agora estão em cirurgia porque seu estado é grave. Seida não aguenta tudo o que está acontecendo. Ela avisa que não está com os filhos de Bahar agora, pois seu filho desapareceu e está a caminho de outro lugar. Seida deve desligar a ligação porque chega ao local onde está em contato com a polícia. Ela, chorando, pergunta o que aconteceu e um policial pede que ela lhe mostre uma foto da criança. Henry diz que não tem, mas Seida procura em seu telefone e mostra a foto mais recente tirada hoje. Henry pede que ele não se preocupe, pois Arda só deve estar escondida em algum lugar próximo. Seida com raiva diz a ele que isso é tudo culpa dele. Ele está parado ali e ela nem procurou por ele. Ela começa a gritar o nome do filho em todos os lugares. Ao mesmo tempo, vemos que Arda se escondeu no trailer de um caminhão que carrega caixas e que começou a se mover. Ele já está longe. Sirin corre para o hospital e encontra Yale. Ela pede que ele se sente e avisa que sua mãe está em cirurgia. Pode demorar muito porque ele tem lesões internas graves, então você terá que ter paciência. Yale afirma que um dos melhores cirurgiões do país está realizando a cirurgia e eles deveriam considerar isso um bom sinal. Sirin começa a chorar ainda mais e abraça a doutora Yale. Depois pergunta onde está seu pai, e Yale diz que tiveram que colocá-lo para dormir para que ele se acalmasse. Sirin pede que ele conte como aconteceu o acidente. Enquanto Yale fala, Sirin vê Arif se aproximando em uma cadeira de rodas. Ao vê-lo, ela corre até ele e começa a bater nele com força até ele cair da cadeira. Todos tentam separá-los, até Kisme. Sirin grita com Arif que ele é o culpado de tudo. Como é possível que ela tenha ficado apenas com alguns arranhões durante a morte de sua mãe? Provavelmente feitos de propósito por ciúme para que ela pudesse separar Sarp de sua irmã. Inver sai para o corredor e consegue ouvir tudo. Sirin corre em sua direção, mas Inver fica surpreso ao ver Arif e pergunta o que ele está fazendo ali. Todos permanecem em silêncio e Inver pede para saber a verdade. Pouco depois vemos que Inver está de volta à cama e lhe deram um pouco mais de analgésico para que ele lhe conte a verdade. Ele pede a Yale que não lhe dê mais remédios porque quer estar ciente de tudo o que acontece, mas Yale diz a ele que é melhor continuar assim. Inver então pede que tragam Arif para seu lado, pois há uma cama vazia para que possam fazer companhia um ao outro. Sirin começa a discutir, perguntando por que ela iria querer ter aquele assassino ao seu lado. Yale pede que a louca saia daqui a pouco e informa que a saúde de seu pai também é muito grave, tanto que ele pode sofrer um ataque cardíaco. Ataque a qualquer momento, então é melhor não causar transtornos ou maus momentos. Sirin, surpresa, diz que não achava que um ataque cardíaco pudesse acontecer novamente e está com muito medo. Yale pede que ele aceite apenas os desejos de seu pai de agora em diante, sem discutir. Então ela pede que Arif o coloque no mesmo quarto que Inver. Seida está com Henry procurando Arda em uma estrada e um carro quase a atropela. Henry pede que ela se acalme, mas Seida simplesmente não consegue. Ele recebe uma ligação da avó de Arda, mas Seida pede que ele não atenda. No entanto, alguns segundos depois, a mãe de Seida liga para ela. Ela avisa Henry que sua mãe não ligaria para ela se ela não estivesse angustiada. Ela também decide não atender. No hospital, Arif foi transferido para o mesmo quarto onde está Inver. Kisme o acompanha, mas ele deve atender algumas ligações relacionadas ao acidente e sai do quarto. Inver olha para Sirin que pede desculpas a Arif por seu comportamento. Arif diz que ele realmente não consegue se lembrar de nada do que aconteceu. Ele pode estar certo e foi tudo culpa dele. Inver pede para ele não dizer isso e pergunta a Yale se ele sabe como estão as crianças. Yale responde que Seida não está com eles porque, segundo ela lhe contou, está desaparecido seu filho, que está cuidando de Nizam e Doruk Etalat. Inver pede a Sirin que vá para casa e cuide dos sobrinhos, mas ela não deve contar nada sobre o acidente. Você só precisa dizer a eles que todos têm estado muito ocupados ultimamente. Sirin diz que ela está bem e pede ao pai que ligue para ela assim que souber algo sobre sua mãe. Inver diz que sim e Sirin vai embora.
Ao mesmo tempo, vemos que Kisme liga para Yusuf e conta sobre o acidente. O velho cocoliso sai correndo do refeitório onde estão Talat e as crianças e avisa que Arif sofreu um acidente de carro, por isso precisa ir com urgência ao hospital. Yusuf também diz que felizmente seu filho não está tão gravemente doente quanto as outras pessoas que estavam no carro. Os médicos não têm certeza se sobreviverão, as crianças estão em estado de choque. Talat diz que eles estavam no carro a caminho do hospital para levar Bahar. Yusuf diz com raiva que, como sempre, a culpa deve ser daquela mulher e diz que irá embora agora. Nizam tenta impedi-lo e pede que ele os leve com ele, mas Yusuf não escuta e vai embora. Nizam e Doruk fogem, mas logo colidem com sua tia Sirin. Por outro lado, vemos Bahar, Atis e Sarp ainda em estado grave em plena cirurgia. Sarp tem um sonho em que ele e Bahar estão vestidos como se fossem se casar. Sarp beija a testa de Bahar, diz o quanto o ama e pede que comecem uma nova vida juntos. Bahar sorri, mas se vira e caminha em direção a Arif. Eles se dão as mãos e caminham juntos em direção ao altar acompanhados pelas crianças. Sarp é parado por Enver e Atis e não pode fazer nada a respeito. Vemos que ele consegue mover um braço mesmo estando inconsciente e eles o tiram da sala de cirurgia em uma maca. Sirin está no apartamento de Bahar com os sobrinhos e manda que vão para seu quarto. As crianças ficam perguntando a ela sobre o que aconteceu, mas a furiosa Vavi Crazy diz que tudo o que ela sabe é que Sarp saiu da cirurgia, mas sua mãe e Bahar ainda estão lá. Doruk pergunta se cortam pessoas em cirurgias e Sirin gritando responde que sim, deixam cortes muito feios. Nizam olha para o irmão e esclarece que a única intenção da cirurgia é curar as pessoas. Sirin recebe um telefonema de Enver que lhe diz que Bahar já saiu da terapia intensiva. Infelizmente, eles ainda não sabem nada sobre Atis porque ele ainda está em cirurgia. Ele pede que ela dê o telefone aos netos. Sirin não consegue acreditar que recebeu boas notícias de Bahar, mas não de sua mãe. Ela dá o celular para Nizam, que escuta seu avô lhe contar que sua mãe está fora de perigo. Ele diz que deveria desligar e se despede. Nizam conta a novidade ao irmão e os dois pulam de alegria enquanto Sirin chora sentado na sala. Arif conversa com Kisme e conta o quão pouco ele se lembra. Kisme diz a ele que uma testemunha afirmou tê-lo visto passar por um sinal de pare. Arif fica um pouco chateado e pergunta a Kisme o que ele planeja fazer então. Yusuf entra na sala e pede ao filho que confie na irmã. Kisme diz a Arif que se algo de ruim acontecer com algum dos 3 feridos, ele terá sérios problemas. Arif grita com ele que está disposto a aceitar quaisquer consequências, já que era o motorista. Ele sabe que é o único culpado. Kisme pede que ele se acalme e conte a verdade no dia em que for ao tribunal, e é que ele não se lembra de nada. Kisme entra na sala com Yusuf e diz a ele que na verdade não há uma testemunha, mas 2. Ele não disse nada ao irmão porque sua reação poderia ter sido pior. Yusuf pergunta se ele cruzou o sinal vermelho então. Kisme responde que sim, embora o que importa é que eles terão que ser pagos para não o traírem. Yusuf pergunta o que vai acontecer com todas as despesas, o hospital, o carro em que estavam, quem vai cuidar de tudo isso. Kisme não diz nada e pede que ele volte para casa. Ela caminha pelos corredores até encontrar Yale e pergunta como tudo evoluiu. Yale diz a ele que Sarp e Bahar saíram da cirurgia, mas Atis ainda está lá dentro. Kisme pergunta o que aconteceu com a mulher com quem Arif colidiu antes de bater no caminhão, e Yale diz que ela só teve algumas costelas quebradas, mas sua situação não é grave. Kisme diz que investigou a mulher. Ele sabe que o nome dela é Fazilha e pede para deixá-lo falar com ela, mas Yale diz que não é possível e lamenta não poder ajudá-la. Em uma mansão vemos que um homem cadeirante se dirige para um quarto onde o telefone toca insistentemente. Quando a pessoa ao telefone atende, pergunta qual é a sua relação com Dona Fazilha. O homem responde que é filho dela. Ele é informado do acidente de sua mãe e desliga a ligação. Na televisão você pode ver que o noticiário informa sobre o acidente e o estado de saúde da senhora Fazilha, que se revela ser uma famosa escritora turca. Enver também viu a notícia junto com Arif e decide ir até a sala onde está Fazilha. Ele se apresenta e conta a ela que sua família esteve envolvida no acidente. Foi apenas para desejar-lhe uma rápida recuperação.
Fazil apenas olha para ele e manda que ele vá embora. Enver, surpreso, diz que está bem e vai embora. Seida e Henry estão em uma delegacia e perguntam como está indo a busca pelo filho. Um dos policiais responde que ainda estão trabalhando nisso e quando tiverem novidades avisarão. Enquanto isso, o caminhão onde Ardo está escondido chega ao seu destino e o motorista o estaciona em um armazém. Ao sair, abre o trailer e percebe a criança e fica surpreso. Alguns segundos depois vemos o homem ligando e informando a outra pessoa sobre o menino que encontrou em sua caminhonete, só deu água para a criança, não diz uma palavra. Ele também diz que não pode chamar a polícia porque eles vão pensar que ele o sequestrou. Ele finalmente diz que vai pensar em algo, desliga a ligação e encara Arda. Sirin, triste e preocupado, pega o telefone e liga para seu pai. O telefone de Enver está tocando, mas ele está dormindo, então Arif decide atender e ao ouvir Sirin grita com ele, exigindo que ele lhe diga se sua mãe está fora de cirurgia. Arif diz que ainda não sabe, mas que ligará para ela quando souber de alguma coisa. Sirin começa a gritar bem alto que não precisam de nada dele, tanto ele quanto Bahar podem ir para o inferno e ele gostaria de ter morrido naquele acidente. Ela o ameaça dizendo que se alguma coisa acontecer com sua mãe ela o matará com as próprias mãos. Comente este capítulo e não se esqueça de se inscrever. Até a próxima, amigos!